Oi, gente. A gente teve aqui a negociação dentro do bolo, né? Pra saber se podia ou não fazer o vídeo. E a gente teve a ideia do vídeo caminhando por toda a Rua Rocha. A gente teve a ideia do vídeo aqui, depois de ter imprimido tudo lá com o Pacheco e com a Marina, gastado metade da tinta da GV. A gente veio aqui, esse cara foi muito gente boa com a gente. Ele basicamente cortou todo o nosso jogo e foi aqui que a gente teve a ideia de tipo, vamos fazer um diário junto e vamos fazer um diário em vídeo. E daí foi aqui que tudo começou. Então eu espero que vocês gostem. A gente vai mostrar um pouquinho de como foi todo esse processo. Olha, estamos emocionadas que esse momento chegou. O nosso filho nasceu. Só que bebê. Ai, meu Deus. Olha esse cardápio. Olha esse cardápio. É a última, penúltimos cortes ali. Agradecimento também aqui ao nosso amigo que tá aí salvando o nosso trabalho. Aê! Aqui a pressão saiu. Como envolve mais de uma criança, eu acho interessante a gente falar com os pais dessa criança e a gente ver como a gente pode resolver isso de uma maneira que evite conflitos, né, para manter as duas crianças e a integridade psicológica, mental e física dessas crianças. Eu acho que é uma opção, assim, amor, mas talvez eu preferiria falar com a escola mesmo, com o diretor, já que é uma coisa que aconteceu ali no âmbito da escola, né? Bom, oi gente, a gente escolheu, eu e o Léo, fazer aqui nessa sala a nossa parte do diário, porque foi uma das salas que a gente trabalhou e ela é muito pequena e eu lembro que a gente ficou meio desconfortável nela, que a Marina e o Pacheco vieram aqui e destruíram de novo o nosso projeto. E, bom, duas partes que me marcaram muito em todo esse processo foi o começo e um dia que eu faltei. Então, o começo foi o dia que a gente fez o grupo. Eu não sou uma pessoa tão fácil com grupos, então eu não gosto muito de fazer trabalho com as pessoas que eu não tenho intimidade. Então eu fui logo pra perto do Pietro, do Léo, pra ver se a gente fazia junto. Até porque fazia muito tempo que eu não fazia trabalho com o Pietro, porque a gente não tá na mesma sala. E eu e o Léo, apesar de a gente ser muito amigo, a gente nunca tinha feito trabalho junto, ou pelo menos um trabalho tão grande. Então foi muito bom, e principalmente foi muito bom porque eu fiz esse trabalho também com o João, com a Euri e com a Lau, que eu nunca tinha feito trabalho. E assim, a gente real virou uma família, então desde o primeiro dia que a gente escolheu um tema, que às vezes a gente até saiu um pouco, até hoje eu acho que a gente cresceu muito junto, então me marcou muito o dia que a gente escolheu o grupo do trabalho. Além disso, outro dia que me marcou foi o dia que eu tive que faltar, porque eu tava praticamente sem voz em casa. E foi muito ruim pra mim, porque na semana seguinte eu percebi que eu tava perdida, então assim, realmente fez total diferença vir todos os dias, tá engajado no trabalho. Então eu acho que isso provou o quanto foi importante pra gente essa caminhada final. E eu fiquei muito triste do dia que eu não pude vir, porque tava na fase final do projeto
E eu simplesmente não podia ter a chance de ficar sem voz e não conseguir fazer uma prova que eu tinha. Então pra mim foi difícil ficar fora, mas foi bom que na semana seguinte eu peguei tudo de novo e os meninos me ajudaram e tal. Então foram os momentos que mais me marcaram. Bom dia, à tarde, não sei. A gente tá aqui esperando os resultados da competição. Eu nem sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas nesse momento eu e o Pedro estávamos muito tensos. Mas bom, pro nosso vídeo, eu eu tenho certeza que as duas coisas que mais me marcaram nesse projeto foi, primeiro, que eu senti que foi um projeto e o desenvolvimento do produto também, que é a fase 3 principalmente, acho que se aplica a tudo, tirou a gente um pouco do ambiente competitivo da GV. Nossa proposta era justamente fazer um jogo cooperativo, porque a gente sente muito essa pressão da competição dentro da GV, a gente sente que tá todo mundo sempre brigando por nota, brigando por participação, e não só foi durante as dinâmicas da aula, como principalmente dentro da dinâmica do grupo no terceiro ciclo. Eu senti que a gente trabalhou muito a cooperação e muito menos a competição, e isso influenciou, deixou o trabalho muito fluido e fez com que a gente conseguisse trabalhar muito bem. Isso eu achei que me marcou bastante. E uma segunda coisa que me marcou muito foi que a gente conseguiu demonstrar, pensando em grupo sempre, que a gente consegue pensar questões jurídicas complexas, a gente consegue inserir elas dentro de ambientes muito corriqueiros, como é a vida normal de um ambiente escolar, por exemplo, e a gente consegue inserir questões jurídicas, a gente consegue trabalhar questões complexas que envolvem direito, envolvem tecnologia, envolvem relacionamento entre crianças e adultos, dentro de algo fácil de ser jogado, algo divertido de ser jogado e que ao mesmo tempo gera reflexão. Então eu imagino não, essas foram as duas coisas que mais me marcaram, tanto na experiência toda quanto no terceiro ciclo, principalmente. E é isso. Bem, a experiência que o INSIDA me proporcionou foi algo assim único na faculdade de Direito. É até interessante ver como assim, comparado com os outros projetos que eu já desenvolvi em grupo, esse trouxe questões e desafios novos. E aí ele justamente mostra que cada vez que a gente está trabalhando em grupo, novos desafios e novas questões aparecem. E a gente está, constantemente aprendendo e evoluindo. Para mim, o tema da tecnologia não era algo que me atraía, eu escolhi justamente pela metodologia. E assim, foi uma experiência muito bacana de ver como dentro do ambiente do direito, que eu achava um ambiente bastante quadrado, era possível discutir questões jurídicas de uma forma leve. E foi nesse semestre assim que eu percebi o sentido que eu realmente queria dar para a faculdade de Direito. Eu acho que eu concordo um pouco com a galera, no feedback final, de que eu não sou uma pessoa do direito, eu claramente sou uma pessoa da administração pública, mas eu percebi como o direito é importante e relevante para justamente ensinar os direitos que as pessoas têm. Então, ao longo do projeto desenvolvendo, a gente trouxe questões que acontecem no cotidiano de todas as pessoas. Todo mundo já teve um primo que cometeu bullying, ou que sofreu bullying, ou o próprio, mesmo assim, mais velhos, o filho que já foi vítima, ou já foi agressor. E como essas questões são do cotidiano, mas as pessoas não sabem lidar, não sabem as repercussões jurídicas disso. E para mim a temática da tecnologia cada vez mais é algo impactante, impressionante e que deve ser discutido de uma forma leve e preventiva. E esse foi um feedback que a gente recebeu de como o jogo podia ensinar, e eu acho que se a gente expusesse as crianças a essas formas e essas metodologias para discutir o uso da tecnologia, a gente não teria, por exemplo, um jogador de futebol que acaba postando fotos íntimas de uma pessoa para se defender de um caso de estupro. Então, eu acredito sim que esse projeto multidisciplinar trouxe grandes contribuições que eu pretendo levar para a vida e ser uma profissional melhor. Fora do direito, provavelmente, mas sempre tendo ele em mente. Porque, querendo ou não, a gente está lidando com os nossos direitos e deveres como cidadãos e parte da sociedade. É isso. Bom, então como a Gabi já explicou, a gente está aqui nessa sala que teve um debate do século aqui entre a Marina e o Pacheco, as duas visões diferentes que eles têm. Eu acho que isso já é um gancho para eu apontar um ponto que me interessou muito, que me deixou muito intrigado durante o trabalho,
foram as diferentes perspectivas e possibilidades com que a gente poderia trabalhar para desenvolver o nosso projeto. Então, desde o início, a gente sempre trabalhou com algumas dicotomias. Ou a gente trabalhava com algo mais lúdico, ou a gente seguia mais para um plano tecnológico. Eu acho que o nosso grupo, nesse sentido, ele tem uma característica muito marcante, que a gente conseguia tomar decisões e a gente não tinha dificuldade de tomar essas decisões. A gente tinha muita certeza das coisas que a gente estava fazendo e a gente seguia a nossa linha de pensamento até o final, até onde dava. Muitas vezes os professores deram dicas construtivas sempre, mas que acabaram desconstruindo alguns pontos do nosso trabalho por vezes, e o grupo sempre teve uma capacidade super interessante e muito positiva de superar essas adversidades, entre aspas, essas desconstruções, e ou seguir na nossa linha anterior, aprimorando algumas coisas, ou melhor, aprimorando a linha inteira, modificando às vezes alguma linha de pensamento, para atingir algo ainda mais positivo com base nas críticas construtivas que foram dadas ao nosso grupo. Isso é mais em relação ao desenvolvimento do projeto. Falando mais das relações humanas, das relações interpessoas do grupo, como a Gabi já falou, é um grupo bem diverso de pessoas que ainda não tinham trabalhado necessariamente todas juntas. No meu caso, eu não tinha trabalhado com nenhuma delas em trabalhos grandes, mesmo 2 deles sendo grandes amigos meus. Mas eu acho que uma característica que a gente poderia observar nesse grupo é como ele evoluiu. Eu acho que no começo a gente tinha percepções muito diferentes do que deveria ser o trabalho. Eu, por exemplo, tinha uma perspectiva totalmente diferente da Euri. Eu acho que a ideia inicial dela, apesar de muito criativa, eu apontei isso até como proatividade no meu diário anterior, eu acho que foi sensacional a ideia inicial dela, mas a primeiro momento eu não concordei. Eu acho que eu posso dizer que durante o trabalho ela conseguiu me convencer. E eu acho que essa evolução pessoal que eu tive no sentido de aceitar o projeto e de me lançar em algo que eu ainda não tinha experimentado pode ser refletida no grupo também. Eu acho que essa foi uma dinâmica que foi reproduzida por todos no grupo e acho que é muito interessante de se observar isso, como a gente conseguiu trabalhar melhor, mais e mais a cada dia, a cada semana de projeto. Para mim, o projeto Incita foi muito importante e o projeto multidisciplinar foi uma surpresa, porque eu não imaginei que seria do jeito que foi, mas foi uma surpresa muito positiva, porque além de a gente ter tratado dos assuntos relacionados à tecnologia, a gente também tratou de outras soft skills que são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Aprender a trabalhar em grupo, a lidar com pessoas. E eu acho que o terceiro ciclo, ele foi uma grande síntese do que o primeiro e o segundo representaram. Porque as habilidades de trabalhar em grupo que a gente viu no primeiro ciclo fizeram toda a diferença agora, porque no nosso grupo, por exemplo, se tornou um grupo muito unido, muito coeso e que foi muito fácil de trabalhar. E eu acho que essa contribuição e esse processo aconteceu muito devido ao que a gente tinha visto logo no começo do projeto. E também foi uma síntese do ciclo 2, porque foi o momento em que a gente finalmente conseguiu colocar em prática e aplicar em um produto final concreto os conhecimentos teóricos que a gente aprendeu com pessoas diferentes no ciclo 2. Então, isso foi muito bacana. E outra coisa que eu vou levar também muito agora, depois desse projeto, foi ter me aproximado com as pessoas, com pessoas que antes eu não falava tanto e que hoje em dia viraram minhas amigas, meus amigos. Foi algo muito legal. E também no projeto como um todo, eu descobri que eu gosto muito de direito e tecnologia e é algo que eu pretendo levar para a minha vida profissional mesmo. Então, tudo foi muito bom nesse sentido. Oi gente, tudo bom? Como o João falou, a gente está esperando os resultados da competição, então é um momento um pouquinho tenso, mas a gente queria falar um pouco sobre o projeto, a trajetória do nosso trabalho e como a gente viu as coisas que mais agregaram pra gente nessa trajetória. Então, eu acho que a primeira coisa que ficou muito marcada pra mim é como muitas vezes a gente atrela a inovação necessariamente à tecnologia, mas isso não precisa ser necessariamente verdade. No nosso projeto a gente desenvolveu um jogo analógico para ser jogado fisicamente e presencialmente pelas pessoas, um jogo que geraria reflexão, debate, conversa e
e que traz muita inovação. Não é um jogo tecnológico, mas é um jogo que aborda questões de tecnologia, e por isso foi interessante para mim perceber como às vezes é importante recorrer a métodos mais antigos, a métodos mais analógicos mesmo, para tratar de questões tão novas. Isso até me leva ao meu segundo ponto, que é a ideia de que é importante, o quanto é importante discutir as questões que geram choques entre gerações. Então, durante o desenvolvimento do trabalho e do nosso jogo, a gente percebeu que muitas questões ainda não são discutidas entre a família, entre pais e filhos, entre avós e netos, enfim. Mas questões que às vezes são muito simples e muito comuns na vida das pessoas mais jovens e que as pessoas mais velhas ainda não têm a mesma compreensão, ou vice-versa. Então, ficou muito marcado como algumas questões jurídicas complexas, que às vezes a gente lida na faculdade, mas não enxerga a aplicação prática, são de debate necessário e ainda não são abordadas da melhor maneira. Então... Bom, gente, agora vocês viram um pouquinho de como foi todo o nosso percurso, apesar de vocês terem acompanhado bem de perto. A gente só queria agradecer vocês por toda a oportunidade e principalmente pela abertura dada por vocês mesmos pra gente. É muito importante toda essa roda de feedback, e tanto de vocês quanto nosso. Então foi uma experiência incrível e a gente espera ter outras experiências assim com vocês. Beijo em nome de todo o grupo do jogo.